Autocuidado do homem. Vamos falar sobre esse assunto? Viva a Saúde de hoje já está começando. No mês de novembro temos a campanha Novembro Azul, que busca o autocuidado, reforçar o autocuidado masculino. Para falar sobre esse assunto e sobre outros tantos que têm a ver com essa questão, nós recebemos no Viva Saúde de hoje os médicos urologistas, Dr. Daniel Iser e Dr. Michael Ramos. Muito bem-vindos ao nosso espaço aqui para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Afinal de contas, o público masculino, culturalmente, ele não tem a frequência de autocuidado, talvez, a busca por esse autocuidado quando se fala de exames, de diagnóstico, enfim, tanto quanto as mulheres, né, culturalmente falando. Mas a gente tem um dado aqui muito importante, que acho que tem a ver com essa questão da campanha Novembro Azul, que é do governo federal, que diz que a partir de 2018 houve um aumento de 50% no número de atendimentos individuais entre homens de 40 a 59 anos. Esse dado, Dr. Daniel e Dr. Michael, é positivo na visão de vocês? O que vocês acham? Começamos com o Dr. Daniel. Na minha opinião, é um dado muito interessante, muito importante para uma conquista, na realidade, do universo masculino, porque a dificuldade de levar o homem para dentro do consultório do médico para fazer prevenção é, como você falou, cultural aqui no nosso país, é histórico. E a Sociedade Brasileira de Urologia, os urologistas e os médicos em geral têm tentado reverter essa situação, né, com campanhas e campanhas. Então, esse dado acho que está mostrando para a gente que está surgindo uma nova consciência nessas faixas etárias um pouco mais jovens, e isso é importante para que a gente possa tentar equilibrar a mortalidade, digamos assim, porque hoje a gente sabe, tem um dado também oficial, que é que os homens morrem de 7 a 9 anos antes que as mulheres, né? Então, esses programas que têm sido vinculados na mídia, principalmente o Novembro Azul, eu acho que nos traz esse reflexo positivo. Um reflexo positivo, isso, e esse dado aí é um reflexo, acho que de tanto falar sobre. Eu acho que falar sobre é sempre importante para que a gente possa trazer esses homens para prevenção e não só correr atrás da doença. Sim. Dr. Michael, esse reflete também no consultório? Reflete sim, a gente tem visto que os homens estão cada vez mais preocupados com a sua saúde. Homens mais jovens têm procurado, né, as consultas, e como o Daniel falou, muito importante não só quando estão com alguma doença, mas na prevenção. Então, adolescentes têm buscado atendimento, homens mais jovens, homens mais na idade mais avançada também buscam essa prevenção, mesmo não tendo alguma doença específica, de uma doença urológica específica, mas buscando o conhecimento, buscando informação, com o intuito de prevenção, né, e manter uma vida saudável, buscando informação. A gente tem visto cada vez mais essa busca. Acredito também que é por causa das campanhas, como da Sociedade Brasileira de Urologia, que visa tanto o Novembro Azul, que é um mês, né, voltado para o tratamento, prevenção, saúde masculina e o câncer de próstata, como a campanha do Vem Pro Uro, que é voltada mais para o público adolescente, aquele público que fica às vezes um pouco esquecido, né? Acompanha com um pediatra até certa idade, não tem o costume das mulheres, né, de acompanhar com ginecologista, e dessa forma tem uma possibilidade de começar o acompanhamento com informação no médico urologista. Tem um dado aqui bem interessante também, que diz que mesmo na pandemia houve um aumento no atendimento a homens acima de 20 anos, que reforça essa informação, né, que vocês estão nos trazendo aí, de que o público mais jovem também está atento, começando a ficar mais atento para esse autocuidado. Eu acredito que essa nova geração, eu não sei mais nem se é Y, Z, que Millennium, Alpha, que é essa geração que está chegando aí, os adolescentes que estão tornando-se adultos agora, é uma geração que está... Mais consciente? Acho que talvez mais consciente, mas também tem muito mais acesso à informação na internet, né? Nasceram dentro da internet,
Então, a internet tem informação de tudo que é tipo, informação boa, informação ruim, e isso às vezes na questão de sexualidade, do adolescente se descobrindo, o menino fica, às vezes não tem uma abertura tão boa com o pai, né, ou não mora com o pai, então acaba tendo uma dificuldade nesse processo e busca informação às vezes de uma maneira inadequada. Acho que essa é uma ideia também de trazer o paciente para dentro do nosso consultório, esse jovem, a mãe trazer o paciente, assim como a mãe leva o menino lá com 16, a menina com 16, 14, 16 pro ginecologista, tem que levar o menino também, né? O menino também precisa dessa orientação, né? O que filtrar essa informação, né? Hoje na internet a gente tem muita pornografia, a gente tem muita informação ruim, distorcidas, né? E a gente precisa, o que a gente consegue no consultório? Dar uma qualificada nesse conteúdo, né? Nessa informação. Não sei, o Michael deve ter eu já tive alguns pacientes que os pais trouxeram justamente, eu fiquei sozinho com o menino para conversar e tinha muita conversa, foi muita dúvida que nem imaginava e de informações coletadas na internet, assim, de maneira inadequada, né? Na geração dos meus pais, eles aprendiam um conversando com o outro e só com o amigo mais próximo, às vezes, né? Não tinham coragem de falar com os pais e tal. Hoje a informação está janela, aí. Né? A informação virou de zero informação, né? Digamos, na década de 60. Para uma avalanche, para né? muita informação. Então, também o excesso de informação é um problema. Sim. E é bem interessante esse ponto, porque tem bastante discussão, é uma campanha que é encabeçada pela nossa sociedade, inclusive discussão de como levar essa consulta, como, né, aproximar, né, o paciente, o adolescente sentir confiança no médico também para poder expor as suas dúvidas, as suas angústias. Existe até um roteiro pré-determinado, umas sugestões de consulta, de como levar essa consulta, e um ponto importante foi tocado, uma delas na presença dos pais e depois tirando suas dúvidas sozinho com o médico ali, né, de repente, por estar envergonhado de falar perto do seu pai, da sua mãe, do seu cuidador, enfim, do responsável, né? Tirando todas essas dúvidas, começo da sexualidade, né, as infecções sexualmente transmissíveis que você pode orientar, como fazer. Temos doenças que são mais predominantes nos jovens, como o câncer de testículo. Você pode mostrar para esse paciente como fazer o exame em casa da parte testicular. Você pode orientar prevenção, o sexo com segurança, né, com preservativos, planejamento familiar, hábitos de vida saudável. Então, é bem variado, né, o que a gente pode falar e qualificar essa informação que está grande, está na internet de todo jeito, e a gente tenta orientar dessa forma, qualificando a informação. Muitas vezes orienta o filho e o pai também, né? Com certeza, né? É para os dois a informação, e tira-se muitas dúvidas, né, nesse momento que vão surgindo no meio da consulta, né, e que de repente na internet não consegue responder, ou enfim, com colegas, né, cada um tem sua opinião, e ali a gente tenta, né, baseado, claro, no que já é publicado, orientar dessa melhor forma possível, né? Sim. Já que a gente está esclarecendo, então, o que é a especialidade o que é a urologia? Qual é o campo de atuação do médico urologista? Ele trata da saúde masculina? Eu acho que esse é um termo perfeito, assim, ele trata da saúde masculina, mas não somente da saúde masculina. É uma especialidade ampla que vai cobrir, né, digamos assim, a gente, como urologista, a gente é capacitado para atender desde recém-nascidos ou até patologias identificadas intraútero, né, até o último dia de vida lá, o idoso. Então, nas patologias do trato urinário, né, tanto masculino quanto feminino, cálculo urinário, por exemplo, que é uma doença muito prevalente, muito comum na nossa população, tem homem e tem mulher, quem trata é o urologista. Doenças disfunções miccionais, doenças que causam dificuldades dificuldades para urinar, elas são doenças que acometem tanto homens quanto mulheres. Escape de xixi, né, que a gente conhece bastante, a perda de urina ocorre na infância, lá, que é a enurese, que às vezes as crianças chegam até a adolescência perdendo urina, seu urologista que trata.
depois as mulheres mais velhas, incontinência urinária, homens com incontinência urinária. Então, a urologia é uma especialidade muito ampla. Bem Ela ampla. cobre homens e mulheres em todas as faixas etárias e, particularmente, no homem, a sexualidade, a parte da sexualidade, da vida sexual do homem. Então, é inerente ao tratamento Bem direcionada para o homem, nesse direcionada caso. para o homem, porque quem faz a parte sexual, digamos assim, da mulher, não que o urologista não possa orientar algumas coisas, porque o casal faz parte da consulta, às vezes, né? Quando a gente trata, por exemplo, infertilidade, a gente trata o casal, né? O casal que está infértil, não Isso é o envolve homem ou a também mulher. o urologista. Envolve o urologista. Então, a especialidade da urologia, ela tem uma penetração muito grande, assim, na saúde das pessoas, tanto masculina quanto feminina. Na qualidade de vida, Na né? qualidade de vida Essa das pessoas. Essa questão sexual, ela está muito ligada também à qualidade de vida, né? Com certeza. Tem até uma pergunta aqui que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que esclarecer é isso, assim, porque muitos pacientes, ou a sociedade, né, muitas vezes associa muito essa questão do câncer de próstata, né? E aí também tem muitos mitos envolvidos, apesar de todos os anos a campanha reforçar a importância, né, de fazer o exame de toque, né? E aí eu já vou lançar aqui a pergunta, então. Tem o PSA, né, que é aquele rastreio do exame de sangue, né? E tem o exame de toque, o temido muitas vezes. Ainda é assim, Dr. Michael, ainda tem esse temor por parte do homem quando ele chega na faixa etária de que tem que fazer o exame? Ainda Sim. tem esse medo? Ainda tem. Esse É uma tabu, eu questão diria, cultural, né, do nosso país. É um tabu, realmente, porque o que a gente vê depois que o paciente se conscientiza, vem à consulta e passa pelo exame, e aí ele fala, tá, mas é só isso? Entendeu? Aquele monstro que uma imaginava, coisa, né, assim. porque é um exame que é rápido, né, ele pode ser desconfortável, mas ele é indolor. É um exame muito rápido, onde a gente consegue, no exame do toque, analisar alterações de superfície da próstata, que são dados importantes na sequência das investigações de doença de próstata. Então, Só é um PSA, exame importante. Ele não identifica... Por que se deve fazer o PSA, que é o exame de sangue, e depois o exame de toque? Sim, é uma discussão bem grande sobre os exames de rastreio, né, no câncer de próstata, tá? Então, cada país, foram feitos vários estudos diferentes, né? Estados Unidos, Europa, tem a sua população, a sua etnia. Então, os exames de rastreio, eles são um pouco diferentes de um lugar para o outro. A gente segue o que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que a partir dos 50 anos seja oferecido para esse paciente fazer o acompanhamento e o rastreio de câncer de próstata. Então, tanto com o exame do PSA, quanto o exame digital da próstata, através do toque retal, porque aumenta a chance de nós encontrarmos alguma alteração, né? Então, como rastreio, ele aumentaria a detecção de alguma alteração na próstata e, consequentemente, uma doença de próstata ou um câncer de próstata, que nos casos iniciais, o tratamento com objetivo de cura tem uma alta taxa de sucesso. Então é com esse intuito, visando essa população específica. É individualizado, né, é conversado com cada paciente, né, explicado os benefícios dos exames que podem ser feitos e os benefícios da detecção precoce. Então, isso é uma conduta que é conversado com o paciente, claro, explicado todo o exame, mas com certeza é um tabu ainda na nossa sociedade. Muda gradativamente com as campanhas, mas ainda tem Muda, né? As pessoas têm os homens têm procurado cada vez mais, principalmente no mês de novembro, que a gente vê ali que a esposa leva, né? Que a companheira marca consulta, às vezes, pro marido, né? Que às vezes a mãe marca, um parente, e a gente vê uma procura maior durante o novembro, justamente por causa dessas campanhas que trazem, né? Tem o seu papel em divulgar essa doença, o rastreio, né? Principalmente Novembro Azul do câncer de próstata, e a importância desses exames e a detecção precoce, com o objetivo de oferecer um tratamento para essa doença que nos estágios iniciais, como eu falei, tem altas taxas de cura. Doutor Daniel, como é que funciona, como é que é o câncer de próstata? Para quem ouve falar, mas
nem imagina como que funciona isso no organismo, assim. O que é o câncer de próstata? Eu acho uma coisa que é importante, uma situação que é importante a gente esclarecer, que a pessoa, o câncer de próstata, ele mata, a gente tem que ver o câncer de próstata. Mas muitas pessoas, eu vejo essa dúvida às vezes no consultório, o paciente nem sabe qual a função da próstata. Para que serve a próstata, né? Então, é importante esclarecer que a próstata é um órgão que faz parte do sistema sexual, né, genital masculino, e ela produz, juntamente com a vesícula seminal, o líquido que vai proteger e nutrir o espermatozoide, que é fabricado lá no testículo, e que vai ser responsável, esse conjunto de espermatozoide mais o esperma, para que a gente possa gerar filhos, né? Então, que é o que a gente ejacula, é o líquido ejaculado ao final da relação sexual. Então, a próstata está envolvida diretamente nesse processo. Diretamente no processo reprodutivo, né? E essa, como é que funciona isso? A próstata é um órgão que está ali, é uma glândula, né, glandular, que está produzindo essa secreção continuamente, e a gente ejacula essa secreção juntamente com o espermatozoide no momento da relação sexual. As doenças da próstata não são só o câncer de próstata, né? Então, a próstata tem outras doenças, né, até mais prevalentes, que aparecem mais frequentemente na população do que o próprio câncer de próstata, mas que não são tão graves a ponto de levar à mortalidade. Tão alta quanto o câncer de próstata. Mas também detectadas com exame de toque? Também detectadas com exame de toque. O exame de toque é um exame, e tanto o exame de toque quanto o exame de PSA, a gente chama que são exames de triagem da próstata, né? Ele ajuda a identificar quase todas as doenças de próstata, né? Então, quando temos um aumento da próstata benigno, que dificulta o paciente para urinar, que o paciente urina mais vezes, levanta à noite, tem dificuldade para fazer sua micção naturalmente, normalmente, então a gente identifica com o toque que a próstata está aumentada, a gente pode identificar que existe um nódulo macio ou um nódulo endurecido dentro dessa próstata, e dependendo dos achados que a gente tem no toque, a gente vai direcionar os outros exames necessários para buscar o diagnóstico dessa doença. Exato. Então, o toque e o PSA é uma proteína produzida pela próstata que vai para o sangue, e essa proteína ela aumenta em outras doenças da próstata, não só no câncer de próstata. Por isso que dá para identificar no Por isso que só o exame de sangue não serve. Né? Então, nós temos uma próstata inflamada, por exemplo, está com prostatite, uma infecção na próstata. O PSA tem uma tendência de subir. Então, se a gente olhar, só faz um exame de PSA, tá elevado. Interpretar sozinho isso é muito perigoso, porque isso vai fazer sozinho, só esse exame não vai nos dizer com certeza se isso é um câncer, se isso é uma infecção, se isso é só um crescimento benigno, porque para cada tipo de patologia que a gente tem na próstata tem um tipo de tratamento. Sim. Claro que de longe a doença mais preocupante que a gente tem na próstata é o câncer de próstata, porque é o câncer no homem hoje, tirando o câncer de pele, né, não melanoma, é o câncer que mais atinge o homem e que mais tem mortalidade em relação ao homem, né? Então, é um câncer que a gente se preocupa. E trazer esse tópico com que leva tantos homens a perder a vida, às vezes por preconceito, né? Fazer um diagnóstico muito atrasado, um tratamento difícil. Trazer esse tópico para a ponta da lista e como se fosse uma terapia de assustar, né? Então, a gente traz um tópico grave, mas isso vai trazer o paciente para dentro do nosso consultório, do consultório do urologista, do médico. E com isso a gente pode, né, Maico, trazer as outras patologias, as outras formas de prevenção da saúde, né? Então a gente tem várias coisas que a gente chega, o homem vai vir fazer, a mulher arrastou o paciente para fazer o toque de próstata lá no consultório. Literalmente. O doutor trouxe ele aqui para ver a próstata. Aí tu olha para o senhor, ele está ali com seus 55 anos, tá obeso, né? Não cuida direito do coração também, vai ver a pressão, tá com a pressão alta, vamos fazer uns exames gerais, tá com açúcar alterado no sangue. Então a gente aproveita essa situação, são situações que, por exemplo, não dão muitos sintomas,
aproveita a situação do homem estar ali, obrigado a fazer o toque para cuidar da saúde do homem como um todo. É isso que a gente precisa, assim, porque é por isso que a gente sofre tanto mais lá na frente os homens, né? A terceira idade masculina tende a ser muito mais difícil que a terceira idade da mulher, por conta da prevenção. Sim, porque não tem esse hábito de buscar... de buscar prevenção, ver como é que está a sua saúde, ver que hábito que pode mudar. É muito diferente tu ter um hábito inadequado com 35 anos e mudar esse hábito aos 35 do que tu descobrir que esse hábito estava errado quando tu tá realmente doente aos 60. Então, por que eu não parei de fumar? Por que eu não parei de fumar? Por que eu não emagreci? Por que eu não fui pra academia lá, né, quando podia? Sim. Então, para não ficar correndo atrás aí depois da doença, a gente tem que correr na frente, sim, né? Verdade. E aproveitar essas campanhas, isso de que tá tendo esse movimento dos homens mais para dentro do nosso consultório, e aí cuidar da saúde do homem globalmente. Sim, com certeza. Dr. Michael, tem um grupo de risco que está mais propenso a desenvolver esse câncer de próstata? Sim, no câncer de próstata, ele tem alguns fatores de risco. Um dos principais deles é a idade avançada, então acomete indivíduos mais idosos, né? Também tem maior incidência nos negros, e quem tem parente de primeiro grau tem 2,5 mais vezes, né, maior chance. Um pai, que já desenvolveu irmão, câncer de próstata, que já tem histórico de câncer de próstata, né, de parente de primeiro grau. Então esse paciente a gente recomenda que comece o rastreio até mais cedo, a partir dos 45 anos, justamente visando, né, um aparecimento, uma detecção mais precoce. Então, nessas situações, sim, tem mais risco, né? Então a prevenção deve ser um pouco mais cedo ainda, né? Mais uma vez iniciado então esse rastreio, todo ano ele precisa estar no consultório para fazer esse monitoramento. É um monitoramento, um rastreio, ele é feito de forma individualizada, porque tem pacientes que realmente vão precisar, né, desse rastreio. Habitualmente é uma vez por ano, anual, que a gente preconiza ou recomenda fazer, mas individualmente a gente discute com o paciente benefícios e riscos, né? O paciente já está numa idade mais avançada, né, 75, 80 anos, não apresentou nenhuma alteração nunca em nenhum outro exame, a gente discute, né, se vai continuar sendo feito esse rastreio, né? Porque o câncer de próstata, que é o foco do rastreio, do exame do toque e do PSA, ele normalmente é um câncer indolente, que demora a manifestar sintomas, né? E muitas vezes não traz nenhum sintoma na fase inicial. Quando ele manifesta algum sintoma, já está no estágio mais avançado. Ele pode manifestar alguns sintomas na questão urinária, semelhante ao aumento da próstata, como o Daniel falou, dificuldade para esvaziar a bexiga, né? Um jato urinário, né, alterado, sangramentos na urina, né? E no estágio avançado da doença de próstata, quando ela já se espalhou, aí ela pode, a gente chama de metástase, né, se espalhar para doença óssea, né, e aí já tem outros tipos de sintomas, como dores, né, como alterações sistêmicas em todo o corpo. É um pouquinho diferente, mas nas fases iniciais costuma não ter sintomas, então por isso a importância do rastreio, né, porque mesmo sem sintomas, você pode estar com uma doença na fase inicial e que tem boas chances de cura nessa fase inicial. Falasse em cura, falando de tratamento, fase inicial e fase mais avançada. É cirúrgico? Tem um tratamento clínico? Como é que funciona isso? Só complementando o que o Mike falou, em relação a esse rastreio, né, essa preocupação que a gente tem, uma das coisas é que não existe, por exemplo, eu vou lá consultar com um urologista para não ter câncer de próstata. A gente não tem nenhum fator de risco ambiental que a gente possa modificar direto, que esteja comprovado com nível de evidência forte que fazer isso ou aquilo vá te proteger do câncer de próstata. Que o câncer aconteça. Isso. A gente sabe que para evitar câncer tem que ter um estilo de vida saudável desde sempre, né? Exercício físico, dieta adequada, né? E
beber água adequadamente e tal. Mas não existe um fator de risco modificável. Então, o objetivo do nosso rastreio individual é descobrir precocemente, descobrir cedo, né? Então, mas o que eu posso fazer diferente? Tu pode cuidar da tua saúde no geral e ir no urologista. Daí discutir como é que vai ser o acompanhamento. Para que o tratamento tenha menos impacto. Exato, porque é diferente a gente descobrir uma doença que está localizada na próstata, né? E aí a gente vai ter uma gama de tratamentos para isso, e uma doença que já está fora da próstata, né? Na próstata e em outros órgãos. Habitualmente o órgão mais afetado é o osso, né? Na sequência, quando os gânglios, né? e o osso. Então a gente tem dois caminhos assim no diagnóstico. A gente vai discutir a doença localizada, né? Que a gente chama de curável, né? Potencialmente curável, e a doença que já está disseminada ou já está fora da próstata. E aí a gente vai ter uma gama de tratamentos para cada um. Basicamente hoje o tratamento a gente divide para cada tipo de doença, né? Então, para o tratamento na doença localizada, em que o câncer está só dentro da próstata, é um tumor pequeno, não está não está provocando nenhuma alteração na conformação da próstata, não está para fora da próstata ali no local, a gente vai ter uma proposta cirúrgica, né? A cirurgia pode ser tanto aberta, né? Que é a clássica, que já há muito tempo. Hoje a gente tem a opção videolaparoscópica, né? Que é muito menos invasiva, né? Não menos invasiva, o paciente vai para casa mais rápido, apesar das taxas de ficar escapando xixi depois que é o medo, né? Incontinência urinária e impotência sejam muito parecidas. Isso é algo que eu iria perguntar agora. Vamos chegar ali logo na frente, assim. E hoje não temos aqui em Tubarão ainda, mas já temos no estado, né? E temos cirurgiões aqui na nossa cidade, colegas urologistas capacitados para isso, a cirurgia robótica. Né? Então, a robótica já é uma realidade no nosso país, né? Nos Estados Unidos, a grande maioria das cirurgias de câncer de próstata localizadas são feitas por cirurgia robótica. É realidade, claro, mas a gente está chegando lá. Né? Deixar bem claro para o público que não é o robô que faz isso, é o profissional com o auxílio de um recurso. Isso aí acho que vai dar que traz uma grande precisão ao procedimento. Outro dia de discussão para explicar tudo isso. Porque é o robô aí. Mas é interessante saber que tem esse recurso, que é o avanço da medicina. Sim, né? é uma máquina que vai ajudar o cirurgião a ser mais preciso, podemos simplificar assim, mas como o Michael disse, isso dá vários programas de discussão entre os urologistas, inclusive. Né? Então, a cirurgia é uma opção. Aí, para casos individualizados, quando o Michael bem falou, para cada caso a gente individualiza muito o tratamento, né? Expectativa de vida, outras doenças associadas e tal. Então, a gente vai ter uma gama desde radioterapia, para doença localizada, tem algumas opções não tão convencionais, como ultrassom de alta frequência para próstata, já está sendo usado em alguns lugares, para áreas pequenas, e radioterapia, como já falei, braquiterapia foi muito usado, hoje já não é mais tão usado, e vai avançando, conforme o tipo de doença, a doença vai mudando de lugar, né, vai crescer, saiu da próstata, foi pro osso e tal, a gente vai tratar com hormônios, tem que ter essa abordagem, com quimioterapia e tal. O Michael pode complementar um pouco essa parte também, que a nossa gama de opções para tratar a próstata só cresce ultimamente. Assim. O tratamento justamente tem que ser individualizado, depende muito de cada paciente e do grau da doença, né? Então, o Daniel já falou dos tratamentos cirúrgicos, radioterapia, bloqueio hormonal, que é esse hormônio que é utilizado nas doenças avançadas, e só ressaltar que em casos muito precoces, dependendo de cada caso, dependendo dos exames, pode ser feito até a vigilância desse tumor, que a gente chama de vigilância ativa, que é o tratamento onde a gente vai acompanhar
para ver como que ele vai se comportar. Então, só que lembrando que é numa fase inicial, né, e dependendo de cada caso. Então, o tratamento do câncer de próstata ele é muito amplo, ele tem que ser avaliado pelo urologista para conduzir, para determinar o que vai ser melhor naquele paciente, o que aquele paciente vai ter mais benefício, né? Tem essa questão. E naquele momento também, né, Michael, que às vezes a gente começa com uma vigilância ativa, eu passei ali, não lembrei da vigilância ativa, mas a vigilância ativa é um fator muito importante e o paciente tem que estar ciente que a gente vai acompanhar esse tumor, porque a gente não sabe o real comportamento biológico do tumor. Então, como é um câncer indolente, como o Michael falou, um tumor pode ficar anos estacionado sem causar problema nenhum para o paciente. E aí, tu vai acompanhar e o paciente vai viver ali 15 anos, 10, 15 anos com uma doença sem o ônus dos tratamentos, que a gente tem outra página para a gente conversar, e sem o ônus do tratamento e com uma doença que não está fazendo mal para ele, não é biologicamente ativa a ponto de causar dano para ele. Está ali, mas vai ficar ali. Então, o acompanhamento nesse tipo de paciente selecionado, bem no início, como o Michael falou, o paciente tem que saber que pode mudar a qualquer momento, né? Em 6 meses a gente, viu o PSA subiu, rebiopsiou e vai ter que fazer o tratamento agora. Então temos que estar preparado para isso e essa opção é uma opção para os casos bem iniciais que também é bem útil, né? Então a gente tem desde não fazer até fazer tudo, né? Não quer dizer que quem vai ao urologista, faz o exame de toque, detectou alguma alteração, vai passar pela cirurgia. Não. Resumindo, é isso. Bom, tem essa preocupação. O homem, a gente sabe que culturalmente também ele traz uma carga, né, sobre essa questão da impotência sexual, disfunção erétil, enfim. Isso está associado à cirurgia? Pode ser uma consequência do tratamento do câncer de próstata? Sim, é um efeito, digamos, colateral do tratamento cirúrgico que, com o passar dos anos de desenvolvimento das técnicas, essas taxas estão cada vez mais baixas, né? Então, são duas preocupações grandes que os pacientes têm, que é ficar perdendo urina depois da cirurgia, que a gente chama de incontinência urinária, e a questão da disfunção erétil, que é a impotência sexual. Isso pode ser de forma transitória, né, logo depois do tratamento, por exemplo, um tratamento cirúrgico, e ele pode retomar essa função com reabilitação, né, existe tratamento para isso, reabilitação peniana, reabilitação da musculatura do assoalho para melhorar essa qualidade de urina. Então, em alguns casos, infelizmente, por exemplo, em tumores mais avançados, é necessário uma cirurgia um pouco maior, um pouco mais agressiva, porque o tumor era mais agressivo, e aí esse paciente pode ficar com essa consequência, né, com esse efeito colateral, que é a incontinência e a disfunção erétil. Mas também é importante lembrar que a gente tem tratamento para isso hoje em dia, né? Tanto o tratamento para incontinência urinária masculina, que é o caso, né, por exemplo, pós-cirúrgico, enfim, pós-tratamento de câncer de próstata, como o tratamento para disfunção erétil também, com medicamentos, né? Com medicamentos, com injeção peniana de medicamentos, onde vai melhorar a questão da ereção, próteses de pênis, onde pode corrigir esse problema, dependendo de cada caso. Então, tem tratamento mesmo para essas consequências que eventualmente podem vir a acontecer. Então, o medo e o tabu não deve ser um fator impeditivo de buscar a qualidade de vida Não, de jeito nenhum deve ser um empecilho para procurar fazer o seu acompanhamento de saúde, né? Até porque temos os problemas quando a gente precisa do tratamento, né? Em primeiro lugar, a vida. Então, se a gente consegue buscar e lutar por ela, a gente tem que lutar. E em segundo lugar, a gente acolhe as consequências, né, das nossas escolhas, do nosso tratamento. Então, as consequências, às vezes, tem pacientes que vão ter incontinência urinária mais grave, outros não vão ter. Então, depende de novo de cada um, né? Mas não precisamos deixar de ir por medo disso, porque, como o Mike falou, a gente hoje consegue tratar tanto a disfunção erétil quanto a incontinência urinária masculina com eficácia, né? E o paciente volta a ter uma vida normal, tem recursos, com certeza. É importante essa informação, né? Agora, falando
da saúde do homem, né? Foi comentado aqui, o Dr. Daniel comentou sobre a importância de aproveitar que o paciente está entrando no consultório, trazido pela esposa, pela mãe, enfim, por uma parente, né? Pelos filhos, às vezes. Pelos filhos, e aproveitar que esse homem está ali para orientá-lo também sobre outras doenças que podem ser fatais, inclusive, né? E doenças também que podem ser acompanhá-lo por toda a vida aí, mas que não deve ser também algo que os impeçam de ter mais qualidade de vida numa idade mais avançada. Que doenças seriam essas, Dr. Michael? Então, durante a consulta, a gente, claro, focado na nossa especialidade, vai avaliar, por exemplo, na saúde masculina, a parte dos rins, né, de função renal, se está funcionando adequadamente. Então, a parte da bexiga, a avaliação da micção desse paciente, se ele urina de forma adequada, a questão genital, testicular, peniana, né, possíveis exposições a infecções sexualmente transmissíveis em homens mais jovens, até orientação sobre planejamento familiar nessa consulta. Eventualmente o homem fica com dúvida, por exemplo, uma cirurgia de vasectomia, não sabe exatamente como é. A gente tem oportunidade nessa consulta de falar sobre isso, além das outras doenças que estão prevalentes, né, na população: pressão alta, diabetes, né, elevação do colesterol, hábitos de vida, como o Daniel já colocou. Então isso tudo a gente consegue fazer uma avaliação inicial e até orientar, né? De repente não vai fazer o tratamento com urologista, mas a gente pode orientar, você tem histórico, exatamente, você tem um histórico familiar de doença cardiológica, de repente você não deve acompanhar com um cardiologista, vi nos teus exames que teu colesterol está um pouco elevado, o que você está fazendo para melhorar isso? Já está acompanhando, faz atividade física, já procurou alguém, um nutricionista, né? Então essas informações a gente acaba, né, tendo oportunidade, principalmente quando ele vem ao consultório. E não é raro a gente ver pacientes com 45, 50 anos que nunca procuraram um médico, nunca consultaram e nunca fizeram exames. Cada vez mais isso está melhorando, mas às vezes a gente ainda se depara com essa situação. Sim. Tem 2 outros tipos de cânceres aqui que são também muito relacionados ao homem, que são o câncer de pênis e o câncer de boca. Não são tão falados quanto o câncer de próstata, pelo menos eu não vejo, né, se falar muito disso, mas estão ligados ao universo masculino. Como é que é essa abordagem? Assim, tem que ter um cuidado também? Requer falar sobre isso? Quando a gente aborda, vai falar, acho que está citando o câncer de boca e o câncer de pênis, vinculando também a um fator predisponente a esses 2 cânceres, que é a infecção por HPV. Certo? A infecção por HPV é um vírus, né, que forma verrugas na pele, nas mucosas, e é transmitido sexualmente, também por outros objetos, mas que se persiste na mucosa do pênis e na mucosa da boca, ele pode levar a uma modificação celular que vai se transformar num carcinoma epidermoide, vai se transformar num tumor nessas regiões. Então, quando a gente aborda, uma das situações que a gente tem, quando aborda o paciente, faz o exame genital, o Michael bem falou, a gente vai buscar sinais de infecções sexualmente transmissíveis, que às vezes o paciente tem uma verruga no pênis e acha que aquilo ali é normal, é um machucadinho, alguma alteração que para ele é normal, exatamente, e há uma verruga ali que, se não for tratada, uma verruga de HPV que, se não for tratada, pode evoluir, né? Uma das situações, hoje, falando em câncer de pênis especificamente, o câncer de pênis é um dos mais, é muito prevalente no nosso país. O Brasil é um dos campeões de câncer de pênis, né? E muito disso está relacionado, a gente perde para a Índia, por exemplo, em que as condições de higiene são muito piores. Então está relacionado a uma higiene inadequada dos genitais. Muitas vezes nunca foi orientado essas pessoas como é que ela tem que fazer a higiene dos seus genitais, né?
muitos homens têm prepúcio, nunca foram circuncisados, não fizeram cirurgia de postectomia, então não conseguem expor. Que tem é a fimose. famosa cirurgia de fimose. Fimose, que quando precisa ser feito, o paciente não consegue expor adequadamente seu prepúcio e acaba não limpando adequadamente o pênis. Isso é um fator predisponente para que ele venha desenvolver câncer de pênis na idade mais avançada. Então, isso também passa por informação, por acesso à informação, né? Por exemplo, no nosso país, um dos estados com menor IDH que a gente tem é o Maranhão. E ele é o campeão de câncer de pênis no país. Então, não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Passa por educação na escola, passa por até os professores terem consciência disso, de ensinar a higiene para as crianças e também... eu sempre falo, é falta de acesso à informação. Sim. Quando isso melhora no geral, o câncer de pênis tende a cair. E faz parte vem pro uro, né, da gente conversar com o adolescente como é que ele cuida do seu pênis, como é que ele faz uma higiene adequada. Exatamente. Falta falar sobre isso nas escolas, doutor? O acesso à informação, acho que traz à tona essa discussão, né? Então, a pessoa tendo mais acesso à informação, aí seja na internet, na escola, né? De forma que essa informação seja fidedigna, né? Esse é o mais importante. Então, o intuito da campanha é trazer esse paciente, buscar um médico, uma referência, para que ele sinta confiança nessa informação, estabelecer um vínculo, principalmente nesses jovens, né? Então, não só o câncer de pênis, mas o câncer de testículo, que é mais prevalente na população jovem, né? Pode ser abordado também nessa consulta, e essas informações, sim, são importantes, né? Principalmente visando esses jovens e as orientações, né? Muito bem, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa conversa. Eu disse que passava rápido. Teria muitas outras perguntas aqui para fazer relacionadas a essa questão do universo masculino e da saúde, mas a gente deixa para um próximo episódio do Viva Saúde, né? Podemos ter vários episódios para Teremos, falar sobre com certeza. Vocês são muito bem-vindos aqui, até porque, como a gente falou durante essa conversa, né, informação é muito importante, informação de qualidade. Qualificar a informação. Qualificada, né? Informação tem aos montes aí, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de informação assertiva e que realmente faça diferença. Quero agradecer a presença de vocês, Dr. Daniel, Dr. Michael. Obrigado. A gente sabe que a rotina do médico é intensa, mas parar também para conversar sobre isso faz parte dessa rotina, né? Acredito que qualificar a informação traz o paciente, né? E faz diferença na vida dele. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, o Michael, com um colega aí, muito importante nosso debate, assim, conversar, trocar opinião e principalmente eu acho que para o público perceber, quebrar um pouco esse medo do urologista, assim, né? E trazer essa possibilidade de conversar sobre o assunto, sobre a sexualidade masculina, conversar sobre câncer, são temas áridos, né, que as pessoas não falam, né, têm medo, escondem, muitas vezes demoram para se dar conta que precisam de ajuda. Então, faz parte do médico ser educador também. Então, ser educador é tentar qualificar essa informação tanto dentro do nosso consultório, quando a gente tem a oportunidade de atingir mais pessoas, né? Não só individualmente nossos pacientes, a gente agradece a oportunidade de poder estar tentando conscientizar a nossa população para que todos nós, no conjunto da sociedade, possamos ter uma saúde melhor. Viver melhor, né? Viver melhor. Não apenas viver mais tempo, mas viver melhor, exatamente. Então, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. A gente agradece também, Dr. Michael. Quero agradecer também a oportunidade, o convite de a gente poder conversar um pouco sobre esses temas que são tão importantes e muitas vezes não são tão divulgados, né? O nosso objetivo é informar, né? Nada mais do que isso, né? As informações estão aí para
para todos, né? Mas trazer essas informações, principalmente para o público jovem, eu acho que é um foco que a gente tem, né? Esse paciente, eventualmente, que está procurando essa informação e quer saber, deve procurar o seu urologista. Como você começou lá na entrevista, logo no começo, tratamos, o urologista trata tanto do homem quanto da mulher, então isso também é uma dúvida grande que a população tem. Mas o urologista trata, a mulher trata sim doenças, né, relacionadas principalmente à parte urinária, então pedra nos rins, infecção urinária, né, perda de urina, que é prevalente nas mulheres. Então é importante essa informação e esse bate-papo para a gente esclarecer essas dúvidas. De repente vai atingir uma pessoa que está procurando essa informação, falar, agora eu sei onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, isso esclareceu. Sim. E se a gente conseguiu isso, a gente está bastante satisfeito. Cumprimos o objetivo. Exatamente. Aqui. Agradeço mais uma vez e também agradeço a você que esteve com a gente até aqui, que nos ouviu, assistiu. Não esqueça de compartilhar essas informações lá nas redes sociais e também mandar sua dúvida, sua sugestão. Se você deseja contribuir com esse espaço, mande a sua dúvida. Com certeza vai fazer diferença. Até a próxima edição do Viva Saúde!